Abdicação de Dom Pedro I. 7 de abril de 1831. Dom João VI nomeou seu filho, Pedro de Alcântara, para príncipe regente e encarregou o mesmo do governo geral e inteira administração do reino inteiro do Brasil em 22 de abril de 1821, no Rio de Janeiro. Após isso, João VI voltou para Portugal como consequência direta da Revolução do Porto de 1820 das convocação da corte. Desde então, Dom Pedro I ficou no Brasil como regente do país, mas sua permanência desagradou a coroa, que pretendia transformar o Brasil novamente em colônia. Foi aí que a corte mandou um decreto, exigindo a volta do príncipe regente para Portugal, mas políticos e parte da população brasileira ficaram descontentes e responderam um baixo-assinado que contou com mais de 8.000 nomes pedindo a continuidade de Dom Pedro no país. Foi então que, no dia 7 de janeiro de 1822, decretou sua permanência no Brasil. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fique. Indignados, os ministros portugueses de seu governo solicitaram demissão. A partir desse evento, o príncipe regente convocou um novo ministério composto somente por brasileiros. Entre os convocados estava José Bonifácio, figura próxima do regente e entusiasta da emancipação. Em poucos meses, a figura política de Dom Pedro se fortaleceu com a adoção do Cumpra-se. O Cumpra-se consistia em uma medida em que qualquer decisão tomada pelas cortes portuguesas só teria validade no Brasil com a prévia autorização do príncipe regente. Desse modo, o poder de mando lusitano era anulado e a autonomia política brasileira reafirmada. Quando esta medida chegou a terras lusitanas, as autoridades de lá responderam com a anulação de todas essas determinações e exigiram o retorno de Dom Pedro I ao país. Escritas em agosto de 1822, as ordens vindas de Lisboa deixavam claro que a intransigência de Dom Pedro I seria respondida com o envio de tropas. Aconselhado por carta de José Bonifácio, o príncipe se convenceu de que a independência era inevitável. E foi o que aconteceu com a proclamação, feita no dia 7 de setembro daquele mesmo ano. Independência ou morte! Independência ou morte! Por meio desse acontecimento, o país conquistou a sua emancipação de Portugal. Depois da declaração de independência, Dom Pedro foi aclamado imperador em 12 de outubro e coroado no dia 1º de dezembro, iniciando o primeiro reinado. Mas e sua abdicação? Quais fatores levaram Dom Pedro I a abdicar do trono e voltar para Portugal? O primeiro imperador do Brasil abdicou devido a fatores internos e externos. Houve uma soma de acontecimentos tanto no Brasil como em Portugal, que fizeram Dom Pedro I abdicar do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II. Em 1826, faleceu João VI e isto gerava uma nova tensão no Brasil, já que Dom Pedro I era o herdeiro direto do rei morto por ser o mais velho entre os irmãos. Mas brasileiros não queriam que tivesse o mesmo rei governando Portugal e Brasil, porque se temia que o Brasil voltasse a ser colônia. Sabendo disso, Dom Pedro IV de Portugal renunciou à coroa portuguesa em 1826 a favor de sua filha, futura rainha Dona Maria II. Mas havia um problema: o irmão mais novo de Dom Pedro I, chamado Dom Miguel. Então se arranjou um casamento entre Dona Maria II e Dom Miguel. Dom Miguel concordou inicialmente que iria jurar Constituição. No fim, ele acabou sendo aclamado rei de Portugal e descumpriu o acordo com seu irmão Dom Pedro I. Se não bastasse os fatores externos, houve uma forte movimentação interna no Brasil que partiam contra Dom Pedro I. Um dos motivos foi a morte de Leopoldina, sua
esposa era muito popular entre o povo brasileiro, e houve uma insatisfação, principalmente por pessoas comuns do povo contra as relações que Dom Pedro teve com Domitila de Castro fora do casamento. Ela envenenou Dona Leopoldina! Isso é uma calúnia! Matou a imperatriz para ficar no lugar dela! Merece a forca! Ocorreu também uma série de conflitos militares e políticos que tinham como objetivo assegurar as bases do novo governo sob o regime imperial. Este novo governo foi fortalecido pela Constituição de 1824. Essa Constituição deu a Dom Pedro controle sobre os outros poderes constituídos por meio do poder moderador. O uso do poder moderador foi um dos fatores que envolveram o primeiro reinado em uma série de crises políticas. Sobre posse desse poder, Dom Pedro podia nomear cargos políticos vitalícios, apoiando-se o absolutismo monárquico, o que irritava a oposição liberal que lhe fazia frente tanto na atividade política direta quanto por meio da imprensa. Ao mesmo tempo seguia-se os desgastes que o exército imperial sofria, sufocando revoltas e lutando em batalhas nas quais saíam derrotados, como foi o caso da Guerra da Cisplatina, guerra entre Brasil e Argentina pelas terras hoje pertencentes ao Uruguai. Brasil perdeu e Uruguai se tornou independente. Isso também foi um fator de impopularidade em relação a Dom Pedro I. Em 1829, a crise financeira que o país sofria chegou ao ápice, ocasionando a desvalorização da moeda nacional e o fechamento do Banco do Brasil. O cenário europeu também demonstrava sinal de uma nova reviravolta. Em meio a todas essas tensões, Dom Pedro I resolve fazer uma visita aos liberais de Minas Gerais. Em 1831, não é bem recebido na província mineira, e quando volta para o Rio de Janeiro, os portugueses que apoiavam o seu governo fizeram uma festa para receber o imperador. Os brasileiros descontentes entraram em conflito com os portugueses, atirando pedras e garrafas, no episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Em meio a todos esses fatores, Dom Pedro I decide abdicar do trono em 7 de abril de 1831 em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil. E assim, partiu para Portugal. Em Portugal, Dom Pedro I enfrentou uma violenta guerra civil contra seu próprio irmão, Dom Miguel. No fim, Dom Pedro vence, assume o trono e passa a governar como Dom Pedro IV de Portugal, enquanto no Brasil vivia o chamado período regencial até que o imperador tivesse idade para governar o país. Após sua vitória em Portugal, foi diagnosticado com tuberculose em 1834, um mês antes de completar 36 anos, veio a falecer no mesmo cômodo que havia nascido. Assim, sua filha, Dona Maria II, assumiu de fato o trono de Portugal.